Aqui no Brasil, o número de famílias que terminaram 2022 endividadas foi recorde, o maior em mais de uma década. Quando o PT entrou no governo, encontrou uma situação desesperadora. São mais de 70 milhões de brasileiros com contas atrasadas. Mais de 1/3 da população estava com o nome sujo. Era hora de arrumar a casa. PT no governo. Um ano de união e reconstrução. Episódio Desenrola Brasil. Para tirar o povo do sufoco, Lula sanciona o Desenrola Brasil. O programa Desenrola é uma medida do governo para auxiliar essas pessoas a renegociarem as suas dívidas. Sejam elas dívidas bancárias, dívidas com a companhia de água, com a conta de luz, a conta de telefonia. Em alguns casos, houve abatimento de 99% do valor do débito. 10 milhões de dívidas no valor de R$100 foram simplesmente canceladas. Hoje, presidente, nós temos 7 milhões de brasileiros que conseguiram pagar suas dívidas. Em menos de um ano no governo, o PT conseguiu fazer o brasileiro voltar a dormir tranquilo. Considero o programa Desenrola um grande sucesso. O Desenrola é um legado que esse governo vai deixar para o país. O programa se tornou um dos queridinhos do povo, aprovado por 8 em cada 10 brasileiros. Agora é a vez de desenrolar as dívidas do FIES. Essa é a parte mais importante, garantir aos nossos estudantes o direito de continuar estudando, o direito de poder exercer a sua cidadania. Nós estamos querendo que você se liberte dessa dívida para que você volte a andar de cabeça erguida e possa voltar para a universidade. Fome no Brasil, fome para valer. Não existe da forma como é falado. Desumano. Com Bolsonaro, o salário mínimo encolheu, o desemprego aumentou, a cesta básica disparou e a fome voltou. A média dos últimos 3 anos é que 1,5 milhão de brasileiros entraram para as estatísticas da fome. É hora de tirar o Brasil do mapa da fome novamente. PT no governo, um ano de união e reconstrução. Episódio Combate à Fome. Depois de reinstalar o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Lula instituiu um novo programa para erradicar a fome no país. O Brasil Sem Fome, ele tem 3 colunas importantes. A primeira delas é garantir a redução da fome até tirar o Brasil do mapa da fome. E o compromisso é até 2030. A segunda é promover a alimentação adequada e saudável, da produção ao consumo, além do acesso à renda, ao trabalho e à cidadania. Tudo isso somado a um Bolsa Família ampliado para enfrentar a pobreza. O programa voltou a olhar para as famílias, para os núcleos familiares. Só nesse primeiro ano, o governo implementou restaurantes populares, valorizou a merenda escolar e o preço dos alimentos vem caindo cada vez mais. É comida na mesa do brasileiro. Eu quero acabar com a fome nesse país. Já fiz isso uma vez e vamos fazer outra vez. Um ministério que virou palco de escândalos de corrupção e de disputa entre aliados. Retrocesso define o legado de Bolsonaro na educação. As verbas para o MEC caíram pelo menos 13%, mesmo com o aumento da arrecadação federal. Analfabetismo, merenda sem reajuste, desmonte da pesquisa e da tecnologia. A educação gritava por socorro. PT no governo, um ano de união e reconstrução. Episódio Educação. O presidente Lula trabalhou contra o tempo para reconstruir a educação. Só em 2023 foram 4 bilhões para a conclusão de obras de creches a cursos profissionalizantes. E mais 4 bilhões para a implantação de escolas de tempo integral. E não parou por aí. 61% das crianças no Brasil não aprendem a ler e escrever na idade certa. Isso, presidente, compromete toda a evolução dos anos da educação básica. O senhor lançou o programa Compromisso Criança Alfabetizada no Brasil. O presidente Lula também investiu para garantir o acesso à internet em todas as instituições de educação básica. No ensino superior, o foco está na modernização e expansão das universidades e institutos federais. Há um conjunto de ações
do ponto de vista acadêmico, que mostra a importância das universidades, a importância da ciência, da pesquisa, da extensão. O governo Lula aumentou o valor das bolsas de pesquisa, que estavam congeladas desde 2013. Por isso a educação é a coisa mais sagrada que tem. Sem educação, nenhum país do mundo vai para frente. Nenhum país do mundo se desenvolveu se antes não investir na educação. É idiota que a gente vê nas redes sociais, na imprensa, né? Vai comprar vacina, só falando aqui na casa da tua mãe. Negacionismo, abandono, descaso com a vida dos brasileiros. No começo do governo Bolsonaro, um corte de R$1 bilhão no orçamento do Ministério da Saúde reduziu a capacidade de atendimento do SUS. Com o inelegível, o país adoeceu. Era urgente restabelecer a saúde e a ciência no Brasil. Você, estiver lá. PT no governo, 1 ano de união e reconstrução. Episódio Saúde. O presidente Lula ainda nem comemorou 1 ano de mandato e já tirou a saúde da UTI. A retomada do programa Mais Médicos, esse programa fantástico, que nós já temos aí cerca de aproximadamente 21 mil profissionais distribuídos em todo esse Brasil. Programas deixados de lado por Bolsonaro, como Mais Médicos, Farmácia Popular e Brasil Sorridente, foram retomados e ampliados. Nós temos uma série de investimentos importantes na saúde, desde investimentos no chamado Complexo Industrial da Saúde, nossos laboratórios públicos, produção de medicamentos, de vacinas, será ampliada. Com o PT de novo no governo, o piso da enfermagem foi aprovado. A distribuição gratuita de absorventes para pessoas de baixa renda também. E o Brasil tem tudo para voltar a ser referência mundial em vacinação. Depois da queda nos últimos anos, o Brasil finalmente registrou alta na vacinação infantil. Sem falar dos R$600 milhões investidos para reduzir filas de consultas, exames e cirurgias eletivas no SUS. Esse dinheiro que a gente gasta não é gasto, esse dinheiro é investimento, porque ter um povo sadio é um dos grandes investimentos que o país pode oferecer. A culpa é do governo. Cadê meu emprego? Você tem que correr atrás. Eu não crio emprego. Desprezo pelo desempregado, salário mínimo desvalorizado, inflação nas alturas. O inominável foi o maior inimigo de quem trabalha. PT no governo, 1 ano de união e reconstrução. Episódio, trabalho e emprego. Com o presidente Lula, o trabalhador e a trabalhadora voltaram a ser prioridade, começando pelo bolso. O salário mínimo deve subir de R$ 1.320 para R$ 1.412, uma alta de quase 7%. E o reajuste virou lei. Pelo texto aprovado no Congresso, a partir de janeiro, o mínimo teria uma nova regra de reajuste. O novo índice levaria em conta a inflação mais a variação do PIB dos 2 anos anteriores. E não parou por aí. O imposto de renda também foi atualizado. Quem ganha até 2.640, ou seja, 2 salários mínimos, não terá nenhum centavo retido no imposto de renda. A retomada da economia trouxe resultados. A taxa de desemprego teve recorde de queda em 2023 e a criação de vagas no Natal deve ser a maior dos últimos 10 anos. Esse é o meu papel nesse instante, é fazer o Brasil voltar a ficar forte, é fazer o Brasil gerar emprego. É fazer o Brasil pagar salário, é fazer o Brasil respeitar a dignidade do ser humano. Quando se fala em poluição ambiental, só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante a nossa vida também. Recorde de desmatamento, cortes de orçamento, sabotagem dos órgãos ambientais, garimpo ilegal, genocídio dos povos indígenas. O meio ambiente foi uma das maiores vítimas do inominável. No último ano do governo Bolsonaro, o desmatamento da Amazônia atingiu o pior índice dos últimos 15 anos. PT no governo, 1 ano de união e reconstrução. Episódio Meio Ambiente.
Com Lula no governo, a Amazônia teve a maior queda de desmatamento dos últimos 11 anos, chegando a 50%. A meta é zerar até 2030. O presidente também retomou o Fundo Amazônia. As ações foram retomadas no início deste ano. Atualmente, 4 países investem no Fundo Amazônia: Alemanha, Estados Unidos, Noruega e Reino Unido. Juntos devem injetar mais de 6 bilhões de reais na região. Ainda em 2023, o Brasil realizou a Cúpula da Amazônia, com foco na preservação da biodiversidade das florestas e no bem-estar e qualidade de vida do seu povo. Agenda ambiental, o enfrentamento da crise climática, está no mesmo patamar do enfrentamento da desigualdade. Isso estava no programa de governo de forma central. O presidente Lula teve papel de destaque durante a COP28 em Dubai, reforçando a importância do Brasil e alçando o país ao posto de protagonista no debate sobre as mudanças climáticas. O Brasil está de volta. Nosso país está de volta para dar a sua devida contribuição ao enfrentamento dos principais desafios globais. Não tinha nada para estar aqui, nem leva um jeito. Nós somos no menor nível de investimento do setor público da história. E levantamento do Tribunal de Contas da União mostra que o Brasil tem mais de 8.500 obras paralisadas pelo atual governo. Um legado de abandono. Foi isso que o Inominável deixou para o país. PT no governo, um ano de união e reconstrução. Episódio Investimento. O governo federal lança hoje, no Rio de Janeiro, mais uma versão do Programa de Aceleração do Crescimento PAC. O investimento previsto é de 1,7 trilhão de reais. Em 2023, o novo PAC retomou obras paradas em todo o Brasil e começou novas. Agora dá para acompanhar as obras por estado, por município, por setor, tipo geração de energia, rodovia, escola, por aí vai. Com o PAC Seleções, governadores e prefeitos puderam escolher as obras prioritárias. Foram disponibilizados 65,2 bilhões somente para estados e municípios. É cuidar dos municípios, mas fundamentalmente cuidar da democracia, cuidar dos mais pobres e cuidar de investimento para essa população. E o governo Lula também retomou Minha Casa Minha Vida, para gerar emprego e moradia. Hoje o programa é lançado com novas diretrizes, com casas e apartamentos com novas e melhores especificações. 35 mil obras que estavam paralisadas devem ser retomadas até o fim do ano. A meta é construir 2 milhões de habitações novas até 2026. E tem mais. Quem recebe o Bolsa Família ou o benefício de prestação continuada não vai mais ter que pagar as prestações de imóveis comprados no Minha Casa Minha Vida. Então eu sei que é o sonho de cada mulher, de cada homem, de cada trabalhador, sabe, ter a sua casa própria. Então nós vamos fazer isso. E não é favor, é obrigação. Eu teria saído antes do Trump. Aquele conselho não serve para absolutamente nada. O Inominável nunca escondeu sua veia autoritária. O governo Bolsonaro extinguiu ou esvaziou 75% dos conselhos e comitês nacionais mais importantes do Brasil. Acabou, inclusive, com a participação popular no debate sobre políticas públicas. PT no governo, um ano de união e reconstrução. Episódio Brasil Participativo. Lula segue ouvindo a voz do povo. Em dezembro, o governo aprovou o Plano Plurianual construído pelo povo e para o povo, em plenárias realizadas em todo o Brasil. O PPA 24-27 tem a maior participação do povo desde que eu conheço o debate de orçamentos no Congresso Nacional. Em iniciativa inédita, o governo Lula lançou a plataforma digital Brasil Participativo, que obteve mais de 4 milhões de acessos. A oportunidade de todos os setores poderem debater, fazer críticas, fazer elogios e fazer propostas e propor correções de rumo para o nosso país. O Orçamento do Povo priorizou temas como combate à fome, redução das desigualdades, combate ao desmatamento e o enfrentamento da emergência climática. Como resultado, temos um PPA que é, de fato, participativo, que enxerga com os olhos do povo brasileiro o que somos hoje.
e que entende as tendências e as necessidades que teremos no futuro tão próximo. Alguns querem que eu taxe grande fortuna do Brasil? No Brasil, a desigualdade social aparece até na hora de pagar impostos. Os ricos pagam menos do que os pobres. Desde a redemocratização, o povo brasileiro espera por mais transparência na forma como paga seus impostos. Zeramos o imposto de jet ski. Você pode falar, aí jet ski, o dia que tu andar, tu vai se apaixonar. Para o PT, a reforma tributária é uma questão de justiça social. PT no governo, um ano de união e reconstrução. Episódio: Reforma Tributária. Já no primeiro ano, o governo Lula conseguiu aprovar a reforma tributária, uma conquista histórica. Na prática, serão menos impostos, porque você tem 5 impostos hoje, e nós vamos unificar e criar um único imposto. A reforma vai beneficiar famílias de baixa renda, tem previsão de cashback, zerar o imposto da cesta básica e reduzir o preço de produtos de limpeza e higiene pessoal. Remédios, absorventes e serviços de saúde também terão menos impostos. O Brasil amadureceu, sabe que precisava enfrentar essa agenda que é a mais importante das reformas. Para garantir que quem pode mais contribua mais, a reforma traz medidas como IPVA para jatinhos e iates e taxação de recursos em paraísos fiscais. Você está lembrado que durante a campanha eu dizia: a solução do Brasil ela vai ser encontrada quando a gente decidir colocar o rico no imposto de renda e o pobre no orçamento. É isso que nós estamos fazendo. O tocante à economia, inflação, preço de combustíveis, de alimentos, entre outros problemas, está acontecendo porque eu sou presidente. Projeções para o PIB brasileiro de 2021 mostram que o Brasil deve cair para a 13ª posição entre as maiores potências econômicas do mundo. Crescimento estagnado. Um país afogado em dívidas. O inominável quebrou o Brasil. PT no governo. Um ano de união e reconstrução. Episódio Economia. Em apenas um ano de governo, Lula contrariou as expectativas. A inflação caiu, reduzindo o preço dos combustíveis, dos alimentos e o custo de vida. O PIB deve crescer acima de 3%. O emprego subiu, a inflação caiu e isso melhorou as condições, principalmente de consumo da população, de consumo de alimentos. E é claro que tem muitos outros projetos que ainda vão fazer efeito. Em 2023, o aquecimento da economia gerou desenvolvimento social, emprego e renda. Taxa média de desemprego no Brasil que caiu para 7,6% no trimestre encerrado em outubro. Agora é pouquinho, né? Em 2023, o Brasil atraiu investimentos externos e retomou a sua posição entre as 10 maiores economias do mundo. O meu sonho é ter uma sociedade de padrão médio de consumo para que a gente possa evoluir definitivamente e parar de ser um país do futuro, porque o futuro nosso é agora.